Gente, tô com essa cara cansada porque eu tô no segundo shift de 12 horas, né? Trabalhando no Boston Medical Center, mas eu tive uma epifania hoje. É engraçado como as coisas acontecem. Eu sei que esse é meu primeiro vídeo gravando e eu sei que eu estou estudando de como transbordar na vida das pessoas. Gente, me desculpa porque a maquiagem tá saindo toda. Sabe como que eu descobri tudo isso? Assim, do nada minha irmã mandando pra mim um vídeo de um cara chamado Pablo Marçal. E esse cara tava falando da Bíblia e falava de Deus, e eu nunca fui muito chegada a essas coisas de religião, mas eu sempre acreditei em pessoas que têm a capacidade de comover tantas pessoas ao mesmo tempo. Porque se essa pessoa tem capacidade de manter a atenção de tanta gente durante tanto tempo, e ter seguidores por tanto tempo e ser feliz, né? Não só feliz, ser successful. Eu não sei como é que fala isso em português, eu tenho esquecido a palavra, mas me perdoa. E conseguiu montar não vou falar império, porque império não é uma coisa muito boa, eu aprendi com o Pablo. Conseguiu montar uma coisa tão grande que impactou tanta gente. E aí eu tô pensando como que eu posso trazer isso pra mim. E toda vez que eu vejo pessoas assim, é uma inveja, porque eu fiquei sabendo com o Pablo também que toda inveja é boa. Você só tem que saber como usar essa inveja. Você não pode cheirar ou comer a inveja. Você tem que canalizar e usar de uma forma para poder explodir lá na frente, né? Então, o que que ele tem de diferente de mim? A primeira coisa que eu vi é que ele é homem, né? Homem, às vezes, no mercado de trabalho é mais fácil para homem ser feliz e próspero do que a mulher. A mulher, ela passa por várias barreiras na vida dela para poder ser respeitada no mundo de negócios. Agora, engraçado que desde pequena eu tenho na minha cabeça que eu não nasci para ser dona de casa. Eu não nasci para ser submissa. E eu talvez tenha que trabalhar isso em mim, porque pode ser um bloqueio que aconteceu de quando eu era pequena. E eu tenho certeza que é um tipo de bloqueio, que eu já descobri os meus bloqueios. Mas o que eu gostaria de saber mesmo é porque como que eu posso, como mulher independente, como profissional de saúde, como poliglota, porque eu falo 3 a 4 línguas, como brasileira e cidadã americana, como que eu posso usar todo o meu conhecimento para poder crescer agora? Com esse mundo digitalizado, com informações que são fáceis para todo mundo, como que eu posso gerar valor no meu conhecimento? E como que eu posso transbordar na vida das pessoas usando o conhecimento que eu adquiri até hoje? 20 anos de América, 20 anos nos Estados Unidos, 20 anos trabalhando e tentando chegar onde eu estou hoje, que às vezes eu não acredito. Que eu comecei vindo aqui como uma imigrante. Eu fiquei 12 anos ilegal nos Estados Unidos. Eu fiquei 12 anos nesse país sem saber exatamente o que eu faço, o que eu deveria fazer. Eu não tinha nem ideia. Mas antes de eu ser americana, de eu ter me tornado americana, ou eu estar americana, porque eu tenho a sensação que eu ainda vou ser cidadã do mundo. E eu acho que eu nasci para o mundo. Eu tenho isso desde pequena em mim. Que era para eu viajar, que era para eu escrever livros, que era para eu poder desenvolver uma coisa. E às vezes é engraçado que há um tempo atrás eu me lembro de ter tido esse pensamento de começar a escrever a respeito da minha vida, de falar a respeito dos meus sucessos. Mas o medo e a insegurança de que eu não era suficiente me impediram de fazer isso. E o que é mais engraçado é que eu sou uma pessoa desenvolta, eu sou uma pessoa extrovertida, mas por muitos anos da minha vida eu me segurei, eu me diminuí para fazer outras pessoas maiores do que eu. E eu creio que isso veio desde pequena, porque não fala alto, você não pode falar alto. Você tem que se comportar como uma boa mocinha. Essa roupa que você está usando não é decente para você sair. Ai, você tá gorda, você não tá na situação que você tem que estar para poder conseguir isso ainda. Você não consegue, você é incapaz. Você não é inteligente o suficiente. Você não vai conseguir, o seu inglês não é tão bom quanto da sua fulana parente sua. Por que que essa pessoa conseguiu sair do treinamento mais rápido do que você?
E essas coisas, esses drives que as pessoas tentam fazer um download em você, te levam para a vida inteira. E isso começa desde pequeno. E eu descobri tanta coisa a respeito de mim mesma nesses últimos 6 meses. E que eu digo para mim, até hoje eu fico pensando, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Covid. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o COVID-19. Sabe por quê? Porque o COVID-19 é como se eu estivesse sendo chamada para a guerra. É como se eu estivesse sendo chamada para poder salvar vidas. Porque eu sou respiratory therapist. Eu não sei como é que isso é traduzido no Brasil. Eu acho que é terapeuta cardiopulmonar, ou terapeuta respiratório, alguma coisa assim. Você tem que fazer faculdade de não sei quantos anos para poder fazer o que eu faço. O que em 2 anos eu consegui aqui nos Estados Unidos. E em 2 anos, sem estar na escola, por 15 anos. Em 2 anos, usando o inglês como minha segunda língua, o que é difícil de aprender cardiopulmonary, aprender a pharmacology, né, que é farmácia, sobre medicamentos, sobre essas coisas. E engraçado que isso me tornou uma pessoa resiliente. Eu não sei se é a mesma palavra em português, mas resiliente de pensar que eu passei por tudo isso. Eu tenho 39 anos de idade. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu tinha 18, 19. Fiquei um tempo aqui por 4 meses. Voltei pro Brasil porque eu achei que eu ia casar. Porque eu já estava noiva para casar naquela época. Não tinha nem ideia do que estava fazendo. E passei por várias coisas. Então, de pouco a pouco, eu aprendi que o que eu queria era muito maior do que eu estava vivendo. E eu sempre tinha aquela sensação de que aquela vida que eu estava passando não é a minha vida. Isso não é a minha vida. Eu sempre pensava, isso não é... naquela época, não é a minha vida. Não é aqui que eu tenho que estar. Não é com essa pessoa que eu tenho que estar. Entendeu? Vou dizer para você que por bloqueios emocionais de pequena, da minha infância, e é difícil dizer isso para poder admitir isso, porque para mim eu sempre tentei respeitar meu pai e minha mãe, mas chegou um ponto que o relacionamento era tão tóxico que eu tive que cortar relacionamento com meu pai e com a minha mãe quando eu me tornei adulta. E eu me tornei adulta muito nova. Então eu parei de sonhar. Durante muito tempo da minha vida eu parei de sonhar. E sabe quando que eu descobri isso de novo? Quando o COVID-19 começou a acontecer, porque é exatamente a minha profissão. É exatamente o que eu faço. Eu salvo vidas colocando esse tubo e colocando as pessoas num ventilador, né? Que é a máquina que dá o breath, né? Que faz você respirar, que respira por você enquanto os seus pulmões não podem respirar. E o que eu aprendi foi com o COVID-19, que eu sempre tive uma alma de vendedora. Não é alma de vendedora, porque vendedor, quando você tem um produto bom, você não é o vendedor, você é fornecedor de necessidades de pessoas quando elas precisam de alguma coisa. Então, se você tem um problema, eu seria aquela pessoa que te traz a solução. E uma das coisas que eu aprendi com o Pablo foi que, com um amigo dele, um DJ, que eu acho que disse que onde tem reclamação, tem solução. E todo lugar que eu trabalhei nos Estados Unidos, que eu trabalhei com imigrantes, que eu trabalhei com brasileiros, sempre tem reclamação. Ah, reclamação porque eu não sou legal, reclamação porque ninguém me dá oportunidade, reclamação porque o governo dos Estados Unidos é assim, reclamação porque os juros são muito caros, reclamação porque eu nunca vou ter uma casa, porque eu não sou ilegal nesse país, reclamação porque, eu não nasci nos Estados Unidos, eu não nasci em berço de ouro. E é isso que eu tô querendo adicionar agora. E aqui, sem filtro, sem nada, eu sempre fui dessa pessoa de estar bonitinha do lado de fora e acabada por dentro. E é engraçado que eu tô superando isso. Não quero saber, tenho trabalhado 12 horas aqui às olheiras, tô sem dormir, trabalho 48 horas. Não acordo, né? Trabalhando e escutando os 4:59 do Pablo Marçal, que realmente mudou a minha vida, que me tirou dessa inércia, praticamente o que ele está fazendo agora, me tirou do caixão. E agora eu quero tirar outras pessoas do caixão. E eu tenho a possibilidade de desenvolver uma coisa muito grande, porque isso está comigo desde que eu me lembro de pequena, que isso está comigo, que era para eu já ter escrito livros, era para eu já estar... Sabe o que eu queria quando eu era pequena? Eu queria sentar com o Jô e ter uma conversa com o Jô.
Eu tinha 9, 10 anos de idade e já escrevia poemas. Eu tenho um livro escrito, manuscrito, de 300 poemas que eu nunca publiquei. Eu tenho uma vida que, se eu colocar em livro, eu posso generar muito transbordo na vida de pessoas, porque eu tenho certeza que eu não passei por isso sozinha. Não sou a primeira e não vou ser a última. Mas, por enquanto, deixa por aí. E é engraçado que eu saí do trabalho hoje, tivemos um trauma, né, de uma pessoa que foi esfaqueada no meio da rua, e eu, assim, bagging, né, porque eles falam, ventilando esse paciente com ambu bag, a gente fala o ambu bag, que é bag, valve, mask. Essa pessoa foi cortada ao meio por cirurgiões, e eu vi pessoalmente o coração da pessoa batendo e o pulmão da pessoa no momento que eu estava fazendo respiração por ela, porque a pessoa não estava respirando. No final das contas, essa pessoa perdeu muito sangue e não sobreviveu. Mas só de ver aquela cena, eu pensei, como que eu cheguei aqui até agora, de ver uma pessoa aberta na minha frente? Eu nunca pensei que eu chegasse nessa situação, mas eu sempre sabia que eu ia estar na área de saúde, que eu ia estar na área pública, que eu ia mexer com alguma coisa que não é só meu. Que esse tipo de profissão, ou esse tipo de dom, ou gift, né, que vocês falam, que a gente faz aqui nos Estados Unidos, que isso ia me propelar, que ia me levar para longe. Agora, como que uma menina nascida em Belo Horizonte, sabe, veio parar nos Estados Unidos para poder trabalhar no Boston Medical Center, um dos melhores hospitais que tem nos Estados Unidos, em relação a trauma, em relação a cuidar de pacientes, né? Perto do Mass General, que eu já limpei o Mass General, por falar nisso. Fiz limpeza de casa, limpei muita privada, trabalhei como gerente de restaurante, trabalhei como garçonete. E olha, saí do Brasil com diploma de International Business, de comércio exterior. Por que não deu certo comércio exterior naquela época? Porque eu tinha que resolver problemas de família primeiro. Porque eu tive que assumir uma responsabilidade que não era minha, que os meus pais não tiveram a capacidade de me mostrar, mas eu não posso reclamar disso, sabe por quê? Porque eu sou o que eu sou hoje por causa disso, porque eu passei por esse tipo de coisa. Então eu sou grata e eu tenho que realmente dizer, tenho que conversar mais sobre isso e eu, de pouco a pouco eu vou deslanchando esse tipo de coisa. E tô precisando de alguém que possa transcrever isso, porque um dos bloqueios que eu tenho é escrever de novo. Por algum motivo eu não consigo escrever de novo. E não interessa que língua, inglês, português, eu consigo me comunicar com as pessoas em 3 linguagens diferentes, consigo dizer o que eu quero, sabe, transparecer para a pessoa, mas quando eu quero colocar no papel, eu não consigo. Tem algum motivo. E eu quero saber, e eu preciso de ajuda. Quem pode me ajudar? Conto com vocês. Mas obrigado por me escutar. Eu tô conversando de vocês, não tive nenhum tipo de preparação. Esse é o meu primeiro vídeo, de milhares que eu tenho certeza que eu ainda vou fazer. E eu sei que esse ano tem uma coisa muito grande para poder acontecer na minha vida. E eu tenho falado isso com muitas pessoas. Eu falei com o Jeremy, que é um amigo meu, tenho conversado com a Ângela, que é outra amiga minha também, que nós estamos na mesma profissão. O Jeremy faz completamente diferente, ele trabalha para o ESPN, né, que é um dos maiores canais de esportes, que a Disney é dona do ESPN. E a tranquilidade dele me faz aprender muito, porque eu sou muito acelerada, eu tenho sido muito acelerada. Tenho trabalhado em 2 empregos. Eu trabalho por volta de 100 a 120 horas por semana, com um dia de folga só. Durmo de 4 a 5 horas por dia e trabalho de madrugada. E ainda consigo... Nunca fui tão produtiva em toda a minha vida, nesses últimos 6 meses, por causa do Covid. Não tenho como explicar, mas é divino. Toda vez que eu converso sobre isso, me dá assim, ó, arrepio. Só de pensar. De eu estar em Boston aqui novamente, de eu estar trabalhando no hospital que eu tratei o meu filho quando meu filho tem 15 anos de idade hoje, mas eu tratei o meu filho quando ele tinha 6 meses, que ele estava com um murmúrio no coração, e aí ele ficou bem roxinho e tive que aparecer no hospital, não tinha um centavo no bolso,
Tive que pedir carona para um taxista. Liguei pro taxista e falei, olha, eu não tenho dinheiro. Meu ex-marido tá trabalhando, não tem como aparecer agora, meu filho tá morrendo. Você pode me levar pro hospital? Falando pouco inglês naquela época, sem ter muita condição. Não sabia como pagar a conta do hospital. E é assim que as coisas acontecem. Então, eu tenho que separar isso. Eu tenho que ser um pouco mais direta no que eu quero dizer. E como que eu posso transbordar na sua vida. Como que eu posso te guiar daqui para frente. Porque te contando o que acontece comigo, eu posso aprender com as histórias e escutando novamente. Porque é engraçado, né? Porque quem ensina aprende 2 ou 3 vezes. E tentar explicar isso que aconteceu comigo, talvez seja o motivo que Deus me colocou na sua vida. Ou que você vai fazer parte da minha vida a partir de agora. E eu tenho dito isso para poucas pessoas. Eu tenho selecionado para quem eu conto esse tipo de coisa. Mas eu não acho que eu tenho que segurar isso mais para mim. Eu tenho que realmente expandir. Eu tenho que transbordar. E eu tenho que deixar as águas fluírem. Porque até então, parece que eu não estou estacada mais. Acabou essa história de me sentir presa, estacada. Eu sou cidadã do mundo. Meus objetivos eram tão assim pequenos no início. Que engraçado, peraí que eu só vou ligar meu carro, porque tá muito quente aqui hoje. É verão aqui nos Estados Unidos. E eu tô conversando sobre isso no dia 4 de julho, dia de independência do Brasil, independência dos Estados Unidos. Sabe o que é mais engraçado? Que eu sou americana. Eu me tornei americana, tem 20 anos que eu tô aqui. 22, alguma coisa assim.